Shabbat Shalom, né, a todos. Muitas vezes esse cumprimento se tornou uma coisa assim comum. Shabbat Shalom, a pessoa não sabe nem o que está, às vezes, dizendo. Mas Shabbat Shalom é ministrando paz na sua vida. Paz é a base da nossa vida. Sem paz, nós não fazemos nada. Se não temos paz conosco, se não temos paz na nossa família, a nossa vida é um caos. Então, Shabbat Shalom a todos. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um. Dando sequência aos nossos estudos, hoje é a Parashá Noach, que quer dizer Noé. Ela está em Gênesis. A nossa porção de hoje está em Gênesis 6, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, iniciando-se no versículo 9 e indo até o capítulo 11, 32. Temos também a porção de Isaías 54, 1 até 55, 5. E temos também Mateus 3, de 1 até 4, 25. Essa paraxá, essa porção Noach, ela conclui os 11 capítulos que antecedem a chamada de Abraão e o início do relacionamento entre ele, entre Deus e os descendentes de Abraão. Durante esses 11 capítulos, a Torá dá destaque a 4 histórias. Primeira, Adão e Eva. A segunda, Caim e Abel. A terceira, Noé e a geração do dilúvio. E a última, a Torre de Babel. Cada uma dessas histórias, ela envolve uma interação entre Deus e o ser humano. Cada uma vai representar um certo amadurecimento na humanidade. A primeira história, então, é sobre Adão e Eva e o fruto proibido. Depois deles comerem e descobrirem a vergonha, a nudez, Deus lhe pergunta o que fizeram e diz: quem te disse que estavas nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? O homem disse: a mulher que o Senhor colocou comigo, ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor disse então à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Diante desse fracasso, o homem culpa a mulher culpa a serpente. Ambos negam responsabilidade pessoal. Não fui eu, não é minha culpa. Esse é o nascimento do que hoje é chamado a cultura da vítima. A segunda história é sobre Caim e Abel. Ambos trazem ofertas. A oferta de Abel é aceita, a de Caim não. Em sua raiva, Caim mata Abel. Novamente há um diálogo entre Deus e o ser humano. E o Senhor disse a Caim: onde está seu irmão Abel? E ele responde:
Não sei. Acaso eu sou o guardião do meu irmão? O Senhor disse: o que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim do chão. Mais uma vez, o tema é responsabilidade. Agora, porém, num sentido diferente. Caim, responsabilidade pessoal, ele não diz, não fui eu. Ele nega a responsabilidade moral. Eu, por acaso, sou guardião do meu irmão? A terceira história é de Noé. Noé é apresentado com grande expectativa por seu pai Lameque. Diz ele vai redimir a terra que Deus amaldiçoou. No entanto, embora Noé seja um homem justo, ele não é herói. Ele não salva a humanidade. Ele salva apenas a si mesmo e a sua família e os animais que ele leva consigo na arca. O Zoar, que é a literatura cabalística, diz que Moisés orou por sua geração. Noé não. Na última cena, nós vemos Noé embriagado e com a sua nudez exposta na tenda. Nas palavras do Midrash, que é um comentário da Bíblia, ele se profanou e tornou-se profanado. Ninguém pode ser o único sobrevivente e ainda sobreviver. Aquele ditado, salve-se quem puder, não é um princípio bíblico. Temos que fazer o que pudermos para salvar os outros também, não apenas se preocupar somente conosco. Noé falhou no teste da responsabilidade coletiva. A quarta história é sobre a Torre de Babel. Essa história é como se fosse uma virada na narrativa bíblica, para nos dar uma visão do que pode dar errado numa civilização ou numa sociedade quando agimos de forma contrária à vontade de Deus. Essa história ela é contada em apenas 9 versos e é uma obra-prima por ser tão compacta e falar tantas verdades. A torre, também chamada zigurate, é uma forma de templo construído em formato de pirâmides, como se fossem pirâmides terraplanadas. E era o grande símbolo das civilizações antigas da Mesopotâmia, que era o berço da civilização. Foi aqui que os primeiros humanos se estabeleceram, iniciaram a agricultura, construíram cidades, e uma das grandes descobertas da Mesopotâmia, além da roda e do arco e do calendário que foram criados por eles, foi a capacidade de fabricar materiais de construção, principalmente tijolos feitos de argila, que eles deixavam secando ao sol e algumas vezes colocavam em fornos para queimá-los. Isso possibilitou a eles a construção de edifícios em uma escala muito maior e em alturas também muito maiores. Daí surgiu o zigurate, a torre, que era uma construção em degraus e que passou a ter um significado religioso. Essas torres
das quais mais de 30 foram descobertas e eram montanhas sagradas feitas pelo homem. E, inclusive, a própria Bíblia fala onde se encontrava o céu e a terra, visivelmente. Inscrições em vários desses edifícios refere-se à ideia de que a torre chegava ao céu. A maior era a grande torre da Babilônia. Era mais ou menos uma estrutura de 100 metros de altura e a base também tinha em torno de 100 metros quadrados. Essa história de Babel, ela é não só apenas precisa, mas também cheia de artifícios literários, jogos de palavra, ironias, trocadilhos. E uma delas é a palavra-chave tijolo, cuja palavra em hebraico é lavan. Está aqui as letras. Opa! Aqui é a letra lamed, né? L. A letra vav, né? Que é V. E a letra N, que em hebraico é nun. Essas três letras que formam a palavra tijolo, ela também forma a palavra confundir, lavalbel. Então, essas trocas precisas de uma com a outra nos dão informações. E somente através do hebraico podemos ver isso. Os construtores, eles queriam concentrar a humanidade num só lugar. Vamos construir, eles diziam, vamos construir uma cidade e não ser espalhados por toda a terra. O resultado foi que eles foram totalmente dispersos. E o Senhor os espalhou por toda a terra. Interessante que no verso 7 diz o seguinte: portanto, vinde, desçamos. Isso é Deus falando, é o Eterno falando. Confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Eles queriam também fazer um nome para eles. E conseguiram. Só que o nome que eles fizeram é um símbolo de confusão. Confusão eterna. Seu orgulho era porque eles podiam construir edifícios de uma grandeza que nenhum outro povo conseguia, porque eles dominavam a técnica de tijolos. Mas eles não perceberam a mensagem inicial nos versos da Torá, que o maior poder que existe é o da linguagem. E Deus disse, e houve. Não foi um problema técnico que fez eles abandonarem esse projeto, mas a perda da capacidade de comunicação. Eles se esqueceram que a palavra veio antes do trabalho. Qual foi, porém, o pecado do construtor, ou dos construtores? É porque quando às vezes põe, ele sai trocado no vídeo. A Torá nos fornece pistas. A primeira pista é a frase com a qual esse episódio começa
e também termina. Kol ha-eretz, que quer dizer toda a terra. Então, ele começa, e toda a terra era de uma só língua. E também termina exatamente com a mesma frase. Dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Kol ha-eretz. Essa frase, ela aparece 5 vezes nesses 9 versículos que trata da Torre de Babel. A Bíblia tem alguns segredos, e sempre quando aparece uma mesma coisa, uma repetição, 3 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes, isso quer dizer, há uma chave, há um mistério aí para ser descoberto. Então, o segundo passo é o fonema, o som. Aqui eu trouxe, está muito clarinho. Aqui eu trouxe o primeiro verso, né, o verso 1 em hebraico, onde tem aqui para a gente ver a primeira, né, que inicia, e a nona, onde tem o verso Kol ha-eretz. A segunda dica, a segunda pista é o som. O nome Shem muda a tela, por favor, Silas. O nome Shem, aqui no caso Sham, que quer dizer lá, ou também a palavra Shem, note que todos dois têm a letra Shin, que seria os SH, e tem a letra Mem, que é o M. A única diferença aqui, um é Sham, porque tem um Azinho aqui, e o outro é Shem, que tem, em vez do A, um E. Um significa lá, e outro significa nome. Só que esses nomes aparecem 7 vezes nesse contexto da Torre de Babel. E como eu disse antes, quando aparece 3, 5 ou 7, é uma chave que a Bíblia quer nos mostrar. E qual é a chave aqui? É a palavra Shammai, que quer dizer céu. Aqui tem o Shin e o Mem, aqui tem o Shim e o Mem, e na palavra Shammai tem o Shim e o Mem. Então ele está dando uma pista que o que está querendo dizer aqui é sobre o céu, que é exatamente o lugar onde os construtores tentaram alcançar com a construção da torre. Essas pistas são claras para os estudiosos da Torá. Essa é uma história que diz sobre o céu e a terra. Mas como que é isso? Para entender o ponto dessa questão, nós temos que ir ao início da Torá, o livro de Gênesis, né? Bereshit, onde descreve a criação.
Quando a gente volta lá, nós vamos ver duas palavras decisivas. A primeira, em hebraico, é tov, em português é bom, que aparece também 7 vezes. Quando Deus diz haja, aí passa a existir, Deus diz que isso era bom. Exatamente a palavra tov. Isso aparece 7 vezes. A criação do mundo em Bereshit, em Gênesis 1, não é sobre o poder de Deus, mas sobre a bondade de Deus e do universo que ele criou. E essa é uma declaração que às vezes assusta muitas pessoas. Por quê? Na maioria das vezes, os antigos dizem que o mundo é um lugar perigoso, um lugar ameaçador, um lugar cheio de perigos, desastre, fome, inundações. Mas contra isso, o judaísmo faz uma revelação interessante de que o mundo é bom. O mundo não é o resultado de colisões de planetas cegas, de mutações aleatórias, mas de uma vontade, uma única vontade criativa. Isso, por si só, já é o suficiente para tornar o judaísmo como a religião de maior esperança do mundo. Porque a bondade do universo é uma questão de se estabelecer ordem, limites e distinção. Deus separa os diferentes domínios. No dia primeiro da criação, ele separa o claro do escuro. No dia 2, ele separa as águas superiores das águas inferiores. No dia 3, ele separa a terra do mar. E ele vai preencher cada uma das formas de vida. Por exemplo, no dia 4, o sol e a lua. No dia 5, pássaros e peixes. No dia 6, animais terrestres e os seres humanos. E ele cria um universo ordenado. E um universo ordenado é um universo pacífico, no qual toda forma de vida tem o seu lugar apropriado. Um mundo com violência, injustiça, conflito, é um mundo em desordem. Isso existe por uma falha em respeitar a integridade de cada forma de vida. Pois, para Deus, cada vida é como se fosse um outro universo. E esse era o estado do mundo antes do dilúvio, quando a Bíblia diz, toda a carne se corrompeu no caminho da terra. Deus cria o homem, mas o homem cria o caos. E o resultado disso é sempre algo destrutivo. Mas o que ele está nos mostrando aqui? Que a fronteira fundamental que é declarada na primeira fase da Torá é entre céu e terra. Existe uma fronteira entre céu e terra. Deus, ele não deve ser identificado com nada da terra. O céu são os céus, assim diz o salmista, mas ele deu a terra ao homem. E essa divisão, ela é fundamental. Deus é Deus, homem é homem. Os limites não podem ser indefinidos, têm que ser definidos. E esse foi exatamente o pecado dos construtores da torre. Eles tinham o desejo de alcançar o céu. Isso é invadir o espaço de Deus. Na nossa vida prática, eu vejo que muitas pessoas não sabem, às vezes, dividir o céu e a terra. Eu vejo muitas pessoas amarradas, com a vida estagnada, porque
Ah, mas Deus não falou. Mas espera aí, você não foi trabalhar hoje? Não, não. Deus não falou que hoje eu tinha que trabalhar. Fica com uma vida, sendo que Deus já orientou há muito, fica esperando Deus dar uma receita de bolo para ele. Ó, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo. E não. Nós temos que ter a noção de que céu e terra existem limites. Aquilo que é seu, Deus não move uma palha para entrar nesse campo. Aquilo que depende de você, é você que tem que fazer. Mas aquilo que é de Deus, se for preciso, Ele move uma montanha para te ajudar. Então, os limites são definidos. E nós temos que aprender isso, até nas nossas orações. Uma vez chegou uma menina para mim, Simão, ora para mim que eu vou fazer uma prova amanhã, eu preciso e tal, tal. Eu virei para ela e falei assim, mas você estudou? Ela falou assim, não, não deu tempo. Eu falei, não vou orar. Porque a sua parte você não fez, Deus também não vai fazer a dele. Essa parte é sua. Eles pensam que a sua construção de 100 metros de altura alcançou o céu. Mas como nós vimos no versículo anterior, Deus tem que descer para ver. Deus está muito mais alto. Acho que sempre Deus ri quando os seres humanos pensam em si mesmo como se fossem Deus. Mesmo que essas proezas tecnológicas dos construtores de Babel, eles acreditavam que se tornaram Deus e que agora poderiam construir o seu próprio céu, um universo em miniatura, dominado e feito por eles. Eles estavam descontentes com a terra. Eles queriam construir uma morada no céu. Só que o céu pertence a Deus. E Ele não vai deixar ninguém invadir lá. Esse é um erro que muitas civilizações cometeram. E o resultado foi sempre catástrofe. Quando os seres humanos tentam se tornar mais do que humanos, rapidamente eles se tornam menores do que os humanos. Mesmo Atenas, que era uma grande cidade, que produziu Sócrates, Platão, Aristóteles, ela se autodestruiu pela arrogância do saber. Somente quando Deus é Deus é que o homem pode ser homem. E isso significa sempre manter o céu e a terra distintos. E o homem, tendo sempre a consciência da soberania do eterno. Sem isso, não há como evitar que os seres humanos sacrifiquem muitos por causa de poucos, ou sacrifiquem poucos por causa de muitos. Somente o respeito pela integridade da criação impede que os seres humanos se destruam. A humildade na presença de Deus é a nossa melhor proteção contra viver sob um poder que não tem limites. Babel foi a primeira civilização, mas, infelizmente, não foi a última a começar com um sonho e terminar com um pesadelo. O mundo Tov, o mundo bom, é um mundo com fronteiras e com limites. E aqueles que cruzam essas fronteiras e transgridem esses limites ganham nome. E o nome é Babel, confusão, caos. O que nós vemos nesse capítulo de Gênesis 1 até 11 é um drama de 4 atos,
construídos sobre o tema da responsabilidade e do desenvolvimento moral. A primeira coisa que aprendemos quando somos crianças é que os nossos atos estão sob o nosso controle. Isso é responsabilidade pessoal. Os atos estão sob nosso controle. O agir depende da gente, agir ou não. E isso é uma responsabilidade pessoal. A segunda coisa que aprendemos é que nem tudo que nós conseguimos fazer, nós podemos fazer. Isso é responsabilidade moral. Nós temos que ter discernimento. Eu consigo fazer isso, mas eu posso fazer isso? O terceiro é a compreensão de que temos um dever, não apenas conosco, mas também com aqueles que convivemos, que temos influência. Isso é responsabilidade coletiva. E por último, aprendemos que a moralidade não é uma convenção humana, não é um decreto feito pelo homem, mas ela está inscrita na estrutura da palavra de Deus. Temos que saber que existe um autor da vida. Portanto, essa é uma autoridade além da humanidade, a quem nós respondemos. A abertura dessa porção, dessa paraxá, Noar, ela é cheia de expectativa. Noar era um homem justo, sem defeito na sua geração. Por favor, muda a tela para mim. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ninguém mais na Torá recebe esses elogios. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, nem Josué, ninguém. O único que recebeu esse elogio foi Noé. No entanto, a última cena da sua vida é chocante. Noé plantou uma vinha, e quando ele bebeu o seu vinho, que ele mesmo fez da sua vinha, ele ficou bêbado e nu na sua tenda. Cã, traduzido como Cã, mas o nome correto é Ram, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou para os seus irmãos, Shem e Jafé. E os dois irmãos pegaram uma túnica, entraram de costa aonde o pai estava, para não desonrar o pai, para não ver a nudez do pai, e colocaram a túnica sobre ele para tampar a sua nudez. E o rosto dele sempre ficava voltado contra a nudez do pai. Mas Shem e Jafé, eles não conseguiram esconder o sentimento, né, que tiveram ao saber que seu pai, o único ser humano
naquela época, digno de resgate, durante o dilúvio, havia se tornado um bêbado. Como um homem tão grande caiu tão baixo? Essa é a pergunta que os sábios procuram uma resposta. Há muitos comentários, mas tem um que eu achei muito interessante. Depois que as águas baixaram, né, depois do dilúvio, Noé deveria sair da arca. No entanto, nesse comentário diz o seguinte: Noé dizendo para ele mesmo: eu não entrei na arca sozinho, eu entrei por ordem de Deus. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. E aí ele disse: se eu entrei por ordem de Deus, agora para partir, para sair da arca, eu também não tenho que pedir permissão? Então, disse Deus a Noé: saia da arca. Sai da arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos. Para entender, é preciso ler a história do dilúvio com bastante atenção. Deus anuncia uma destruição iminente em toda a vida da terra. Ele ordena a Noé que construa uma arca e especifica cada detalhe dessa construção. Seguem vários detalhes, né? O que ele deve trazer, toda a sua família, ele deve trazer os animais não puros, um par de cada, os animais puros, 7 pares de cada, e que a terra seria toda destruída. Deus ordena a Noé que virá uma chuva. Nessa época ele nem sabia que era chuva, porque nunca havia chovido na terra. E a terra será inundada. E Noé e sua família serão os únicos sobreviventes. A chuva começa a diminuir, primeiro ela cai, depois ela cessa. E quando a chuva cessa, o que a gente espera de Noé? Que ele saísse da arca imediatamente, né, para começar a construção. Mas essa narrativa, ela fica lenta, e ela fica 14 versículos, e nada acontece. A água recua, a arca para, Noé abre uma janela e solta um corvo, depois ele envia uma pomba, ele espera 7 dias e envia a pomba novamente, depois ela retorna com uma folhinha de oliveira no bico, e mais 7 dias se passam, e ele envia a pomba pela 3ª vez, e dessa vez ela não retorna. E Noé ainda está dentro da arca. E aí Deus diz: sai da arca. Só então Noé age. Quando se trata de reconstruir um mundo que foi totalmente destruído, a gente não espera permissão. O que Noé disse a Deus, quando Deus falou para ele que o mundo todo iria perecer. O que Noé disse para Deus, quando o Eterno lhe disse para fazer uma arca para salvar vidas. O que Noé disse a Deus quando a chuva começou a cair. Sabe qual é a resposta?
Nada. Nada. Durante toda essa sequência de eventos, Noé não disse uma única palavra sequer. Em vez disso, a gente lê sobre a sua obediência silenciosa. Noé fez tudo como Deus lhe disse. Está em Gênesis 6, 22. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Está em Gênesis 7, 5. Ele trouxe pares de animais para a arca como Deus lhe ordenara. Está em Gênesis 7, 9 e a mesma coisa no 16. Noé é o paradigma da obediência bíblica. Ele faz somente o que é ordenado. Mas o que sua história nos diz sobre obediência é que obediência somente não basta. E isso é um fenômeno extraordinário. É razoável a gente supor que na vida de fé, a obediência seja a maior virtude. No judaísmo, não é. Uma das características mais estranhas do hebraico bíblico é que, apesar da Torá ter 613 mandamentos, no hebraico bíblico não existe a palavra obedecer. Em vez disso, o verbo que a Torá usa é Shema, ouvir. Shema Israel, ouça Israel. Não existe a palavra obedecer. Usa também a palavra lishmoá, que é atender. Se o Eterno buscasse de nós apenas uma submissão cega à vontade dele, ele teria criado robôs ou máquinas, seres humanos geneticamente programados, como os cães de Pavlov. Vocês conhecem a história dos cães de Pavlov? Pavlov era um cientista russo, Ivan Pavlov, e era um médico, e ele começou a pegar os cães dele, e toda hora que ele alimentava os cães, ele tocava um sino. E condicionou os cães a esse comportamento. Depois de um certo tempo, ele não punha comida, tocava o sino, os cães começavam a salivar como se a comida estava perto deles. Quer dizer, criou um robô. O cão que salivava com a comida passou a salivar com o sino, porque ele criou um comportamento. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos maduros na fé, fazermos a sua vontade, porque ou entendemos, né, que aquilo é bom para nós, ou porque nós confiamos quando não entendemos. Ele busca em nós algo diferente da obediência. Por isso, o herói da fé não é Noé, e sim Abraão. Abraão que lutou na guerra para resgatar um sobrinho, Ló. Foi Abraão que lutou contra o povo da planície, embora ele soubesse que o povo da planície eram ímpios. Foi Abraão que desafiou o próprio céu com palavras nunca vistas na Torá. A palavra criada, só voltando um pouquinho, né? Para a obediência em hebraico foi letzayet, porque não existia esse paradigma, né, de obediência. Obediência é mostrando
que a obediência não é aquela obediência cega, mas é a obediência porque a gente confia num Deus e temos que obedecer a palavra dele porque confiamos nele, ou porque vemos claramente que aquele mandamento é uma coisa boa para a nossa vida e vai nos guiar numa posição de sucesso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso é Abraão falando com Deus. O que será que Abraão, se ele estivesse no lugar de Noé, ele teria falado quando Deus anunciasse o dilúvio? Senhor, e se tiver 50 justos aqui na terra? E Deus fala, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E se houver 10, né, longe de ti fazer tal coisa, matar os justos junto com os ímpios, tratando justos e ímpios da mesma forma. Noé não falou nada. Noé salvou apenas a si mesmo e a sua família. Abraão, claro, falhou muitas vezes, mas Noé, pelo que nos mostra a Torá, nem tentou salvar ninguém. O fim de Noé, bêbado, a Bíblia fala desgrenhado, acho que é com cabelo igual do Einstein, foi uma vergonha para os seus filhos. É dito que se você salvar sem fazer nada para salvar os outros, nem você é salvo. A diferença entre Abraão e Noé, eu achei interessante esse comentário do rabino Yehudá. Noé caminhou com Deus, é o que diz a palavra. Mas o significado dessa palavra pode ser entendido como uma parábola, que diz que um rei tinha 2 filhos, um adulto e um criança. Para a criança ele disse, anda comigo. Mas para o filho adulto ele disse, ande diante de mim. E assim foi com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. No hebraico fala, ande diante de mim, porque ele era de todo o coração. Mas, de Noé, a Torá diz que ele caminhou com Deus. É preciso coragem para reconstruir um mundo que foi totalmente destruído. Essa foi a coragem demonstrada pelos aqueles que construíram o Estado de Israel após o Holocausto. Foi o mesmo tipo de coragem que levou os sobreviventes da Europa Oriental a reconstruírem as suas congregações em Israel, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Eles eram tipos de pessoas diferentes, mas compartilhavam o mesmo conhecimento intuitivo que faltou a Noé, que quando se trata de construir as ruínas da catástrofe, você não deve esperar permissão. Você assume o risco e segue em frente. A fé é mais do que obediência, é coragem para avançar. Muitas pessoas estão estagnadas. Se você quer ser, agora nessas eleições, um vereador, Deus não vai mandar um anjo do céu fazer a sua campanha. Trate você de batalhar aquilo que é possível você fazer. Aquilo que pertence a você, faça tudo o que for possível e da melhor maneira possível.
E tudo que for da parte de Deus, Deus fará para te ajudar. Mas existe uma fronteira entre céu e terra. E é importante a gente saber disso. Por que que Deus teria ordenado a Noé que construísse uma arca? Um trabalho árduo que levou 120 anos Noé construindo essa arca. Não há dúvida que se o Eterno quisesse simplesmente salvar Noé e a sua família, ele criaria uma outra forma muito mais rápida. Mas se a gente olhar mais profundamente, quando Deus anuncia esse decreto de que o mundo seria totalmente destruído, quando ele leva 120 anos para construir a arca, Deus estava concedendo à humanidade mais 120 anos de existência. Tempo suficiente para que os homens se arrependessem de seus atos e se salvassem. Durante mais de um século, os homens certamente passavam por lá e perguntavam: Noé, por que você está construindo isso? O que é isso? Para que esse negócio tão grande aí? Todos foram alertados sobre a destruição que viria. Eles deveriam, nesse tempo grande que tiveram, se converter do mau caminho, corrigirem os seus atos e evitar, assim, a destruição do mundo. Durante os anos de construção da arca, Noé sempre falou para as pessoas se salvarem. Mas os sábios afirmam nos comentários, e isso é quase que a maioria, que os pedidos de Noé não eram sinceros. Talvez ele não teve sucesso, né? Não levou ninguém, somente a família dele, porque ele tinha o hábito de se isolar do mundo, de manter uma distância de todos os homens da sua geração, porque ele temia ele mesmo ser corrompido. Ele foi o homem justo que permaneceu fechado na sua própria arca, manteve-se íntegro, mas abandonou o restante da humanidade a seu destino. Então, os animais, Noé, a esposa, filhos, ficaram em segurança na arca, mas ninguém mais escapou do horror que deve ter sido o dilúvio. Imagina eles assistindo ali da janela, as pessoas que eles conheciam, as pessoas do seu relacionamento, afogando ali do lado deles. Mas, no futuro próximo, isso vai acontecer novamente. E, de fato, será uma repetição do grande dilúvio. Veremos que o povo de Deus será repentinamente removido por meio de uma arca celestial chamado Yeshua, o Mashiach, o Messias, e colocados em segurança. E então, quando Deus derramar a sua ira pela última vez na terra, milhões de pessoas que não creem perceberão que Deus é real e tudo que Ele tem nos dito e nos avisado é verdadeiro. Mas será tarde demais. A morte eterna estará sobre eles e não haverá escapatória. Mas ainda é tempo. Nós estamos ainda no mesmo prazo de Noé, dos 120 anos. Mas ainda é tempo de se arrepender, mudar de rumo
e ter a vida eterna. Shabbat Shalom. Alguém quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Simão, eu escutei você falando que na arca foi a família do Noé, mais pares de animais puros e impuros? É o que está na palavra. Impuros? Impuros. Os animais? Sim. Animais impuros são chamados animais que não são comida. Que não é comida. Então, Deus separou um par de cada de todos os animais. Por exemplo, girafa, leão, porco, avestruz, um par de cada dos animais impuros. Se você quer a definição correta de animais puros e impuros, está lá em Levítico 11. É só você ler esse capítulo que tem mais detalhes. Com isso, os animais puros, animais propícios a comer, eram 7 pares de cada. Por exemplo, o cabrito, o boi, a vaca, a galinha e por aí vai. Então, os judeus respeitam até hoje essas leis da alimentação. Tá? Muita gente fala assim, isso aí eu não obedeço não, isso é coisa de judeu. A prova está que não é. Por quê? Porque quando Deus, na época do dilúvio, falou isso com Noé, não existia o povo judeu. O povo judeu foi existir com Abraão. Então Deus não falou isso para o povo judeu, ele falou isso para a humanidade. Entende? Anterior à criação do povo judeu, Deus já fez distinção em animais puros e animais impuros. Então isso não é coisa de judeu. É coisa de Deus. Lógico, se você tem o hábito de comer animais impuros, você não vai perder a sua salvação por causa disso, né? Mas é uma regra quebrada de que Deus orienta que não seja, né? Na minha casa, por exemplo, não entra animais impuros, né? Nós só nos alimentamos de animais puros, né? Agora, isso é uma coisa que cada um decide, né? Aquilo que deve obedecer e aquilo que não deve obedecer, e arque com as consequências. Simples assim.